Segundo aos Coríntios 3:13, diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Amém. Nós, quando vamos pregar, nós utilizamos um texto sagrado e a partir desse texto nós falamos a palavra de Deus. Aliás, é regra áurea da pregação que ela comece sempre com a leitura de um texto. Alguém um dia conceituou pregação como leitura, explicação e aplicação, e nisto consiste a mensagem. Então nós, quando vamos pregar, analisamos um texto. O apóstolo São Paulo, quando ele ia pregar, seja na sinagoga, ou seja através das suas missivas, das suas cartas, o apóstolo São Paulo também, ele propunha alguns assuntos com base em alguns textos, e o texto que Paulo tinha naquela época, o texto do qual Paulo se servia, era o Antigo Testamento, a chamada Tanar judaica, os nossos 39 livros do Antigo Testamento, que para os judeus é a Bíblia completa deles, contendo 24 livros. Muito bem, quando o apóstolo São Paulo, ele está falando o conteúdo que nós lemos aqui, a respeito de Moisés, Paulo está com a sua mente voltada para um capítulo do Antigo Testamento. E qual é o capítulo que Paulo está olhando? É o capítulo 34 do livro do Êxodo. E se nós olharmos, obrigado, viu? E se nós olharmos no capítulo 34 do livro do Êxodo, o que nós vamos perceber é uma história que se passa ali. E qual é a história que está sendo contada no Êxodo 34, que Paulo pinça um fato dali para expor uma verdade para a igreja? A história que está sendo contada é o momento em que Moisés sobe no Sinai e fica lá 40 dias. E naqueles 40 dias, o Moisés, ele recebe uma revelação especial de Deus. Que revelação é essa? Ele recebe muito mais do que as 613 leis que compunham o Pentateuco. Ele recebe lá a parte mais importante da lei, que é o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, as 10 palavras, as 10 ordenanças. E além de receber os 10 mandamentos, o texto de Êxodo 34 diz que o Moisés recebe também uma apoteose da glória de Deus, ou seja, ele recebe um derramar da glória de Deus singular, ele recebe um derramar da glória de Deus especial, um derramar da glória de Deus plenificado. E esta glória que é derramada ali sobre Moisés, em Êxodo 34, imediatamente ou no ato do momento que Deus entrega para ele a lei, esta glória é tão singular, é tão disruptiva, é tão sine qua non, que esta glória reflete no rosto de Moisés, reflete na face de Moisés.
E o texto diz que quando Moisés desce do Monte Sinai e se encontra com Arão, se encontra com o seu povo que está ali, o povo de tanta glória que havia no rosto de Moisés, o povo não consegue olhar para Moisés, o povo não consegue enfrentar Moisés, o povo não consegue trocar olhares com Moisés. Por que não? Porque o Moisés lá no monte recebeu a palavra de Deus e a reboque recebeu a manifestação da glória de Deus também. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, quando nós nos tornamos receptivos à palavra de Deus, quando nós albergamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, Deus age de forma benevolente para conosco, e não derrama apenas a sua palavra sobre nós, mas também derrama glória sobre glória. Levante a sua mão por gentileza, você que veio aqui nesta vigília para receber a palavra de Deus, assim diz o Senhor para você: eu vou enviar também porção dobrada da minha glória, do meu poder, da minha unção e da minha virtude sobre a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Fala para o seu irmão: a palavra nunca vem sozinha, ela sempre traz mais alguma coisa. Se prepare, porque você vai sair daqui carregado hoje. A palavra te trará mais alguma coisa. E aí então o texto diz que o Moisés, ele recebe aquela glória, o povo não consegue olhar para ele. Só que o tempo vai passando, os dias vão passando, e o que é que acontece com Moisés? Aquele brilho da glória, aquele brilho da presença de Deus vai se esgotando, vai se esvairindo, aquele brilho da glória de Deus vai se desbotando, e aí de repente o Moisés se vê sem a glória de Deus. Mas o Moisés não quer confessar que ele já perdeu a glória de Deus, ele não quer confessar que ele já não tem mais o brilho da iluminação de Deus sobre si. E aí então o que o Moisés faz? O Moisés entra na sua tenda, pega o seu lenço e coloca sobre a sua cabeça, e ele esconde a sua face dos hebreus, ele esconde a sua face do seu irmão Arão, de Josué, ele esconde dos sacerdotes, dos levitas, do povo. E o que é que está por trás do véu? Por trás do véu está um semblante que não tem mais a glória de Deus, não tem mais a presença de Deus, não tem mais a unção de Deus, não tem mais a virtude de Deus, não tem mais a graça de Deus, não tem mais o poder de Deus. Mas ao invés de confessar e de buscar, prefere colocar sobre si um véu, prefere esconder, prefere fingir ser o que não é, prefere fazer de conta, prefere inventar, prefere maquiar. E aí o apóstolo São Paulo pega essa cena e ele diz assim: nós, irmãos, nós não somos, pastor Josias, como Moisés, nós não somos como Moisés. E como que Moisés foi, Paulo? Moisés não tinha mais a glória, mas ele colocava o véu escondendo que já não tinha mais a glória. Nós não somos assim. Nós, irmãos, admitimos quando perdemos a glória, admitimos quando já não estamos mais fervorosos, animados, encorajados, esperançados, quando nós já não estamos sentindo mais a presença de Deus. Nós não somos como Moisés, que escondemos e fingimos ser o que não somos. Nós caímos aos pés do Senhor e buscamos receber a graça de Deus novamente. Aleluias, glória a Deus. O Moisés, ele se escondeu atrás do véu, e nós também nos escondemos às vezes atrás do véu. O véu que quer ocultar a sensibilidade ao Espírito Santo, que já não está mais ali.
o véu que quer ocultar uma dificuldade de ler a palavra de Deus, que é evidente, o véu que quer evitar ou quer esconder o desânimo de vir na igreja, o desânimo de cultuar, o desânimo de servir, o desânimo de trabalhar no reino de Deus e de estar engajado na obra de Deus. Nós também, irmãos, podemos cair no engodo de Moisés e colocarmos véu aonde não pode mais haver véu. Aleluias, glória a Deus. Nós também podemos cair nesse costume, nessa mania. Por isso Paulo nos chacoalha através da palavra de Deus e diz: meus irmãos, eu lembro vocês que nós somos diferentes de Moisés. Nós fomos iluminados pela palavra, nós fomos iluminados pelo Evangelho, nós fomos iluminados por Cristo e nós fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Urabacandaramahai. Aleluias. Nós colocamos também alguns véus. Por exemplo, às vezes nós vestimos o véu da religiosidade, que é o véu daquele que frequenta a igreja, até veste roupas de crentes, até tem o evangeliquez na ponta da língua, cumpre alguns rituais culticos, até faz algumas festas e cumpre algumas solenidades e eventos, porém não sente nada de Deus no coração, pratica as coisas de forma mecânica, automatizada, de forma robotizada, puramente formal. O Senhor está dizendo: tira o véu da religiosidade, para que a minha glória repouse sobre a tua vida. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face. A glória de Deus derrama-se sobre nós esta madrugada. O religioso, aleluias, glória a Deus, ele é um perigo para si mesmo. Porque ele é um perigo para si mesmo, porque ele tem toda a característica, toda a roupagem, ele tem todo o invólucro de servo de Deus, mas ele se enquadra naquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 22: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E não te conheço significa dizer o seguinte: eu nunca tive intimidade com você. Eu até te vi na igreja algumas vezes, eu até te vi circulando nos corredores, mas você nunca abriu o coração para mim, você nunca rasgou a sua alma, você nunca expôs quem você era, você sempre teve reservas quanto a mim. Então eu não te conheço. Mas aqui não, porque nós não somos como Moisés. Aqui estão aqueles que se derramam diante do Senhor, aqueles que se desnudam diante de Deus, e aqueles que dizem: Senhor, eu sou quem sou, e eu sei que o Senhor me ama do mesmo jeito, o Senhor me ama mesmo assim. Tem um texto que é o texto lá de 2 Samuel, que fala a respeito de Joabe, e eu fico admirado com Joabe, porque o Joabe serviu Davi por 40 anos. Joabe entrou no templo de Deus por diversas vezes, ouviu os mais belos salmos, hinos e cânticos, e a palavra do Senhor diz que no final da vida de Davi, ele chama o Salomão e falou: Salomão, tem um negócio para falar com você. Aí ele diz: o que é? Você sabe o Joabe aí? Sei o Joabe é servo do Senhor. Aí Davi fala: não, senhor, esse rapaz nunca serviu a Deus de verdade. E aí o Davi fala sobre o Joabe. Ele pensa que eu não sei quem é ele, mas eu sei. E Davi dá uma lista de pecados ocultos que o Joabe comete, e ele tem lá toda a carapaça religiosa, mas o coração é um coração distante de Deus. Nós não somos como Moisés. Aleluias, nós não somos aqueles que vestem o véu da religiosidade. Abaixe o véu de toda a religiosidade, para nós nos desnudarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, nos receba como nós somos. Pega na mão dessa figura bonita aí, você pode olhar no olho dele ou dela,
Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, né? Os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Eu sei que não há ninguém aqui nessa característica. Então diga para o seu irmão: seja quem você é. Aleluia, diga: Deus te aceita do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. E a glória de Deus repousa sobre você. A misericórdia de Deus repousa sobre você. A bondade de Deus repousa sobre você. Um outro véu que nós vestimos é o véu do ativismo ministerial. São aqueles que se escondem atrás das carteiras ministeriais, atrás das carteirinhas, das credenciais. Olha só, são aqueles que se escondem atrás das posições nos grupos, nos departamentos, aqueles que se escondem atrás dos cargos, dos afazeres, aqueles que se escondem atrás da honra que o ministério dá, porque o ministério dá honra sim, mas existem pessoas que se satisfazem com essa honra, com essa honra passageira. São os ativistas, aleluias, ministeriais, que não pensam para fazer, não refletem o que estão fazendo, não dão sentido ao que estão fazendo, fazem por obrigação, fazem por dinheiro, fazem por fama, fazem por necessidade, fazem porque não tem outra pessoa para fazer e precisam fazer. Mas nós, irmãos, não somos como Moisés. Nós não vestimos o véu do ativismo religioso. O ativismo religioso é um mal do nosso tempo, onde as pessoas vêm para a igreja, elas frequentam cultos, elas frequentam reuniões, elas até praticam o ministério, algum exercício vocacional, ministerial, trabalham aqui, trabalham ali, mas elas não dão sentido àquilo que elas fazem, elas não dão peso àquilo que elas fazem. Nós aqui, com todo respeito aos nobres irmãos e companheiros, eu também me sinto assim. Nós somos tentados a fazer as coisas de forma mecânica. A gente prega com a técnica da homilética, com a técnica da oratória. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, um pregador mais velho, mais experiente, chegou para mim e disse assim: anda comigo que você vai aprender a manobrar as massas. E às vezes a gente aprende essas técnicas e manobra as massas, mas o Senhor está dizendo: meus queridos, nós não somos como Moisés. O que nós estamos fazendo com sentido para o Senhor, para a sua glória, e porque nós somos gratos a Deus por podermos pertencer a esta vocação maravilhosa. Aleluias. Fala para o seu irmão aí: nunca faça nada para o Senhor sem sentido. Aleluias. Diga para ele: se você não entender o sentido que você está fazendo, não faça, não faz. Por que você está fazendo? Porque o pastor mandou, porque fulano mandou. Não, Senhor, eu estou fazendo porque eu sou grato ao meu Deus, porque eu fui resgatado, porque eu fui perdoado, porque eu fui reconciliado. Eu estou fazendo porque eu descobri em Deus o maior bem que existe, a maior virtude, a maior vitória, o maior tesouro, o mais belo e mais nobre dos tesouros. Quantos estão comigo? Levanta a mão, levanta a face, levanta a face, levanta a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Fala para o seu irmão: faz a coisa com o coração. Diga: faz o que fizer com o coração, com a alma. Aleluia. Se você fizer com a alma, Wilson, sempre, pastor Wilson, se você fizer com a alma, Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai honrar você. Se você se entregar mesmo, se você fizer com o coração, se você não fizer só para inglês ver, se você não fizer só para ficar bem com o ministério, se você fizer porque você entende o que o Senhor fez por você e o quanto é digno, o quanto é nobre servir a essa causa maravilhosa. Se você fizer assim, acredite, as portas se abrirão, a provisão chegará e a mão de Deus será sempre estendida sobre você. Eu aprendi cedo a não fazer as coisas por dinheiro.
Eu aprendi cedo a não fazer as coisas só para inglês ver. E Deus sempre me honrou por sua bondade, sua misericórdia e sua graça. Aleluias. Eu me lembro, eu estava começando o ministério. Aí um profeta chegou para mim e disse assim: ó, você vai pregar bastante vigília. Eu disse: tá bem, vamos ver. Vamos ver. Ele falou: vamos ver. É o seguinte, você precisa de umas técnicas de profetizar. Eu falei: umas técnicas? Aí ele pegou e falou assim: eu vou escrever umas 10 profecias, você decora, e na hora que o povo estiver meio silencioso, você solta, vai soltando. Uma vai pegar no povo. Aí era interessante que ele dizia assim: no final, solta o envelope, faz a arrecadação e vai dar tudo certo. Graças a Deus que o Senhor me encontrou, colocou gente séria do meu lado, que disse o contrário, disse: prega a Bíblia, Henrique, fala a palavra, Henrique, anuncia a palavra, e fica tranquilo que Deus vai te abençoar. A mão de Deus estará sobre você. Fala para o seu irmão: faz com o coração. Diga: faz com o coração, faz com interesse de ser, e deixa na mão de Deus, porque Deus vai te honrar. Deixa na mão de Deus, porque Deus vai abrir as portas para você. Aleluias, 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 aleluias. No ano de 1999, mais ou menos, em abril, aleluia. Aliás, o ano de 99 é 99 para 2000, aleluia. Eu vim aqui nessa igreja e eu sentei mais ou menos onde estão aqueles jovens ali. Eu não era batizado com o Espírito Santo, e eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro até hoje que era numa vigília como essa daqui. Num determinado momento o pastor mandou todos virem aqui à frente, e nós viemos. E naquele dia não teve pirotecnia, não teve nada. Ele simplesmente colocou a mão e disse: eu vou orar por vocês e vocês serão batizados. E eu me lembro que eu, na verdade, tinha vindo aqui não tanto com a intenção de ser batizado naquele dia, apesar que eu já tinha pedido bastante, pastor Josias. Eu estava na campanha querendo ser batizado com o Espírito Santo, mas naquele dia não foi o dia que eu vim pensando, porque tinha vindo uma irmã comigo, uma moça, e eu estava querendo dar uns beijos nela. Aí, varão, vigia. Aí que aconteceu? E eu falei assim: bom, vamos dar uns beijos na irmã, né? Se Deus preparar, Deus tem que preparar, né? E aí, quando eu estava ali, de repente o pastor falou: não, vem aqui à frente. E eu vim meio assim, contrariado. E ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim no meu ouvido: assim diz o Senhor para ti, jovem, eu vou fazer você pregar a minha palavra. Eu vou abrir a tua mente, você vai compreender a minha palavra. Você vai explicar a minha palavra e vai expor a minha palavra e vai ensinar a minha palavra. E como sinal de que eu vou te usar, aleluia, receba porção dobrada do meu espírito agora. E aí daquele dia, pastor José, Deus me deu um puxão de orelha. E sabe qual foi o puxão de orelha? Deus falou através daquele servo de Deus. Deus falou assim: olha, anda na minha presença, para de perder tempo com o mundo, faz as coisas com o coração, porque eu vou abençoar você. Quando ele terminou de falar isso, eu estava aqui, recebendo o Espírito Santo de Deus e falando em línguas, para a glória do Senhor. Muitas vezes eu vim aqui em vigília e eu sentei lá no último banco, e Deus sempre falando comigo: faz as coisas de acordo com o coração, com inteireza de coração, porque eu vou abençoar você. Hoje eu entro aqui, eu subo aqui nesse púlpito e eu me sinto muito privilegiado, muito honrado. Mas mais do que eu me sentir honrado, eu me sinto assim com a sensação de que é isso mesmo que a gente deve ensinar e deve fazer. Nós devemos fugir, irmãos, do véu, aleluia, do ativismo ministerial frio, e devemos fazer as coisas com o coração, porque se fizermos as coisas com o coração, Deus vai nos colocar aonde tiver, aleluia, nos seus propósitos para nós. Fala para o seu irmão: faz com o coração. Diga: faz com o coração. Aleluia, arranca esse véu do ativismo ministerial e faz com o coração, porque Deus vai abençoar você.
Eu sei que tem jovens aí que tem vontade de ocupar aqui o ministério. Fique tranquilo, Deus vai derramar do Espírito dele sobre você. Deus vai derramar vocação sobre você. E daqui a pouco você estará ocupando essas tribunas aqui, e você estará ministrando aqui, e a glória de Deus, aleluia, vai ser derramada sobre a sua vida e sobre a vida daqueles para quem você dirigir a sua palavra. Aleluias. Nós às vezes vestimos o véu da pseudo-piedade, o véu da pseudo-piedade, nós colocamos sobre a nossa cabeça. Nós escondemos uma vida sem oração por trás de uma aparente vida de oração. Quando a gente só ora aqui na igreja, a gente esconde uma vida sem leitura, quando a gente só lê a Bíblia para falar para os outros. Mas o Senhor está dizendo: arranque esse véu, porque vocês não são como Moisés. Nós não somos como Moisés, irmãos. Aleluia. Nós retiramos o véu da religiosidade, o véu do ativismo, o véu da pseudo-imagem de piedade. Nós também não queremos o véu das falsas doutrinas. O véu das falsas doutrinas também nós não queremos. Não vale tudo em cima do púlpito, não vale tudo no coração e na mente dos irmãos. Não, nós somos aqueles que zelam pela pureza da palavra, pela palavra do jeito que ela é, pura, simples, mas poderosa, penetrante e transformadora. Aleluia, glória a Deus. Não caia para as heresias, não abra espaço para as falsas doutrinas. Hoje nós estamos cheios de heresias aí, e de vez em quando dá vontade de vestir essas heresias para ter espaço, para ter repercussão, notoriedade, popularidade. Não, senhores, nós não somos como Moisés, irmãos, que vestiu um véu. Nós tiramos todo o véu e nós ficamos com a palavra pura, sã e simples, em nome de Jesus. Fuja em nome de Jesus da heresia, aleluias, glória a Deus, pregada pelo movimento do neopentecostalismo. Esse negócio de que o Senhor vai curar a todos. Tem hora que o Senhor cura, mas tem hora que o Senhor não cura. E Ele é tão louvado na cura e é tão louvado na enfermidade. Glória, pois, ao nome dEle. Fuja desse negócio de prosperidade a todo custo. O livro de Provérbios diz que o rico se encontrou com o pobre, e ambos o Senhor que fez. Nem todos aqui ganharão dinheiro, nem todos aqui estacionarão uma BMW lá fora, nem todos aqui andarão de Hermenegildo e usarão relógio Patek Philippe, nem todos. Mas há uma coisa com o qual todos podem contar: é o cuidado soberano de Deus. A mão poderosa de Deus sempre estará sobre os seus escolhidos. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Pega na mão desse irmão aí e diz para ele: eu não sei, diga, eu não sei se a gente vai se encontrar na Disney, mas certamente nós andaremos nas ruas de ouro. Aleluias, 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 aleluias. Lamanaracandaramahai. Não, quem pode ir na Disney, vai na Disney, pelo amor de Deus, hein? Quem pode ir, vai. Mas se você nunca for, fique tranquilo, porque o Senhor vai dar para você coisa muito mais excelente, mais nobre. Fuja da teologia neopentecostal, da cura de todos, não é verdade, da prosperidade de todos. E fuja dessa ideia que aplica textos do Antigo Testamento que são exclusivos a Israel, como se fossem para todos nós. Não, senhores,
Nem sempre Deus abre as portas, nem sempre Deus arranca a gente do deserto, nem sempre Deus nos arranca da cova. Mas uma coisa sabemos, que não interessa quão denso seja, aleluias, o vale que atravessemos, o Senhor estará conosco e Ele garantirá, aleluias, a nossa saída do outro lado. O Senhor vai caminhar com você, isso aí nós podemos ter certeza absoluta. O Senhor caminhará conosco. O Senhor atravessará o vale da sombra da morte. O Senhor atravessará os dias difíceis. Fuja dessa doutrina neopentecostal. Fuja da doutrina relacionada ao movimento dos desigrejados. Esse negócio de que é possível servir a Deus em casa, longe da comunhão, longe da igreja, longe dos irmãos, longe da casa de Deus, longe dessa estrutura de igreja, isso não é possível. Quando você pega uma brasa e afasta ela dos braseiros de outras brasas, ela se apaga. Por isso nós precisamos olhar para Hebreus 10, 25. Não deixem as vossas congregações, como é costume de alguns. Nós fomos feitos para estar aqui, unido com os irmãos. Aqui nós temos o mesmo livro, a palavra. Aqui nós adoramos o mesmo Deus, Jesus Cristo. Aqui recebemos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Aqui cantamos os mesmos louvores. Aqui somos edificados em comunidade. E aqui o Senhor vai usando a igreja para forjar o nosso caráter, para moldar, aleluias, aleluias, a nossa identidade cristã. E aqui vamos sendo formados como filhos de Deus, como filhos de Deus e como servos de Deus. Fala para esse irmão abençoado aí, se acostuma comigo, porque a gente vai passar a vida inteira junto. A gente tem que dar um jeito de se dar bem. A gente tem que dar um jeito de se dar bem, de ter amizade, de ter cumplicidade, de ter coinonia, aleluia, de ter comunhão, de ter comungação. Nós queremos encontrar essa juventude daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, casados com filhos, trabalhando na obra do Senhor, produzindo no reino de Deus, e lembrando desses dias aqui, como eu me lembro do meu passado, aleluias, com alegria, dizendo como foi especial aquela noite, quando Deus descortinou o céu sobre nós e derramou sobre nós a unção da sua glória, a unção da sua presença, a unção da sua palavra. Fuja em nome de Jesus do movimento apostólico. Fuja desse negócio, não é fugir da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela é bíblica. Nós não podemos lançar um outro fundamento a não ser o fundamento que está lançado, que é o fundamento das Escrituras. Mas fuja desse negócio de quarta pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. Esses dias eu estava falando com um pastor, aí ele falou assim para mim: o senhor pode por favor não me chamar de pastor? Aí eu disse: por quê? Aí ele falou assim, eu falei: o senhor gosta de ser chamado de bispo? Aí ele: não. Aí eu falei: de apóstolo? Aí ele falou: não. Aí eu falei: você gosta de ser chamado de quê? Para eu não errar. Aí ele falou assim, você me chama por favor de pai apóstolo. Eu disse: nossa, é bênção de Deus. O que seria isso? O que seria isso? Aí ele falou: eu sou pai apóstolo. Aí eu falei: por quê? Ele falou: não, porque tem vários apóstolos abaixo de mim. Eu falei: lá, o nome a gente chama de pastor. Tem um pastor e tem vários pastores abaixo, é normal para nós. Não, mas dá um outro peso, é uma outra autoridade. Você está debaixo da minha cobertura, e se você sair da minha cobertura, eu lanço uma maldição sobre você que nem Jesus é capaz de tirar. Fala para o seu irmão: fuja das heresias. Aleluia, se apega à pureza da palavra. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia, a pureza do Evangelho. Levanta a Bíblia, você que tem com a Bíblia no celular, aí levanta o celular, em nome de Jesus, faz assim, ó, e diz: nós não vestiremos o véu das heresias, nós somos da palavra. Da pureza da palavra, da simplicidade da palavra, do poder da palavra, do revestimento da palavra, do ensino da palavra, do conselho da palavra, da vida da palavra, do renovo da palavra, do avivamento da palavra.
da inspiração da palavra, da iluminação da palavra, da revelação da palavra, do ensino da palavra. Nós somos da palavra, da palavra e da palavra. Aleluias, 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 aleluias. Eu estou sentindo a glória de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Eu sei que já são 3:30 da madrugada, mas se há fôlego em você ainda, levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz. Aleluias, aleluias. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias. Os jovens são muito tentados, aleluias, com as heresias. As heresias causam um certo encanto, elas causam um certo entorpecimento, e os jovens, eles se enveredam muito por esse caminho. Mas não esses jovens aqui, porque nós não somos como Moisés, nós somos diferentes. Aleluias, glória a Deus. Agora, se nós não somos como Moisés, por que não somos como Moisés? E aí eu termino. Primeiro, nós não somos como Moisés porque nós somos aqueles que trocam o fingimento pela verdade. Nós não estamos aqui para encenar, nós não estamos aqui para performar, não estamos aqui para contracenar, não estamos aqui para fingir ser o que não somos. Nós estamos aqui para falar a verdade, porque nós servimos ao Deus da verdade. Nós fomos libertos pela verdade. Aleluia. Nós temos o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Nós temos a palavra da verdade, o Evangelho da verdade. Aleluia. E a nossa vida é pautada não no fingimento, mas sim na verdade. Aleluia. Quantos aqui têm a vida pautada na verdade? Aleluia, glória a Deus. É interessante que o Roboão, ele sofreu um saque no seu reino, e levaram os 300 pavés, os 300 escudos de ouro do templo que Salomão havia construído. E diz que Israel ia passar pelo período de festas, e o Roboão, quando viu o saque, não quis transparecer para o povo que o povo já não tinha mais os escudos de ouro. Aí o que ele fez? Chamou ali um artista plástico, um artesão muito habilidoso, mandou fundir cobre e poliu o cobre como ninguém, colocou no lugar dos pavés, e todo mundo que passava dizia: é ouro, é ouro e é ouro. Mas na verdade era cobre, cobre e cobre. Nós não somos irmãos do fingimento, nós somos da verdade. Aleluia. Se nós temos ouro, então demonstramos o ouro. Mas se nós estamos só no cobre, a gente mostra o cobre e diz: Senhor, converte isso, muda isso, transforma isso. Aleluia. Ó Deus, muda isso, Pai. É muito interessante, irmãos, porque essa ideia de fingimento vai ser trabalhada por Jesus, quando Jesus vai falar de uma figura chamada hipócrita. O hipócrita. E o hipócrita é aquele indivíduo que usava uma máscara. Sabia? O hipócrita, quem que era? Era o artista que colocava uma máscara e fingia ser quem não era. Exatamente. Ele não, por exemplo, o artista hoje mantém a sua afeição, mas ele interpreta uma outra pessoa. Naquele tempo não era assim. Fazia-se uma máscara e colocava no rosto do artista, e o artista contracenava de forma hipócrita. Jesus trabalhou esse tema quando ele fala de religiosos como sepulcros caiados. Esses dias eu fui lá no tribunal, na frente ali, do lado ali do cemitério da Consolação, e é muito interessante que a gente entra lá, dá até vontade de morar naquele cemitério. É um lugar bonito, cheio de sepulcros, de catacumbas lá, né? Cheio de famosa, um negócio maravilhoso.
Mas quando você abre aquele sepulcro, que tem lá é morte. Sepulcros caiados. Aleluias, glória a Deus. Parece ser, mas não é. Nós não, irmãos, nós somos o que somos. E nós confiamos no amor de Deus. Nós confiamos na graça de Deus. E nós confiamos na misericórdia de Deus. Deus não nos interpreta a partir do Facebook e do Instagram. Porque no Facebook e no Instagram a gente sempre está feliz, a gente sempre está alegre. Hoje mesmo eu postei 3 fotos no Facebook, todas eu estava sorrindo. Mas hoje uma sobrinha minha perdeu um bebê, né? E teve um aborto espontâneo, foi um chororô só lá. Mas a gente não posta isso. Mas o Senhor, Ele nos conhece na nossa entranha, no nosso interior, na nossa estrutura. E Ele diz: aqui você não precisa fingir. Aleluia, aqui você precisa apenas confessar quem você é. E a minha graça te alcançará. A minha misericórdia te alcançará. Nós não somos como Moisés, porque nós trocamos o fingimento pela verdade. 2, nós não somos como Moisés, porque nós trocamos o pecado pela confissão. Nós, irmãos, não escondemos pecado, porque nós entendemos o que está em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Uma das coisas mais destrutivas da nossa vida, mais nocivas da nossa vida, são os pecados ocultos e não confessados. Pecados que fazemos como Acã, jogamos para debaixo do tapete da nossa tenda. Pecados que cometemos ou que fazemos como Raquel, quando escondeu os deuses do seu pai debaixo do seu vestido. Esses pecados, queridos irmãos, nos definham. O salmista disse assim: enquanto eu encobri as minhas transgressões, os meus ossos apodreceram. Mas quando eu resolvi falar, confessar e dizer, eu experimentei o perdão e a cura do Senhor. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Assim diz o Senhor para você: não existe pecado que você tenha cometido que o meu sangue não é poderoso para perdoar. Não tenha medo de confessar pecado, porque Jesus perdoa a todos. Aleluias, aleluias. Urabacandaramahai, Uramacandaramahai, Lemanaracandaramahai. Na Idade Média, a Igreja Católica, ou a Igreja Antiga, ela criou o confessionário. E o confessionário, ele tinha um véu assim, que era para o pároco não ter contato com o penitente. E ali um não confrontava com o outro. Quando vieram os reformadores, uma das coisas que eles fizeram foi arrancar o confessionário. Mas antes de arrancar o confessionário, eles arrancaram aquele véu, eles arrancaram aquela cortina e disseram: aqui é pecador confessando para pecador, porque um não tem poder de perdoar o outro, mas um pode orar pelo outro. E o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, o Deus de todo amor, vai estender o perdão tanto quanto a um, tanto quanto ao outro também. Fala para o seu irmão: se precisar de mim, eu estou aí. Fala para ele: você está entendendo a mensagem? Diga: você está entendendo a mensagem? Se precisar de mim, eu estou aí. Diga para ele: eu tenho uma virtude. Diga: eu tenho uma virtude. Todos os segredos eu levo para o túmulo. Não pode ser igual aquele irmão, hein? Diz que o avião estava caindo, aí tinham 3 obreiros lá. Aí diz que eles resolveram se confessar. Aí um obreiro chegou e falou: bom, ó, minha situação é, meu problema é dinheiro. Quando eu vejo dinheiro, eu quero dinheiro. Aí os irmãos: poxa, mas vamos orar por você, o avião está caindo. Fala o outro aí. Aí o outro falou: meu problema é mulher. Quando eu vejo mulher assim, eu fico, é mesmo, vamos orar por você. Aí de repente, quando termina essa fala, o piloto fala: graças a Deus conseguimos estabilizar, não vai cair mais. Aí eles falam para o terceiro: não, mas você pode falar,
Você pode falar. Diz aí, o que você faz? Aí ele falou: bom, eu não consigo segurar nada. Tudo que me fala eu saio contando. Derruba o avião. Derruba o avião. Fala pro seu irmão: se precisar de mim eu estou aí. Fala: se precisar de mim eu estou aí. Aleluias, 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 aleluias. Nós não somos como Moisés, porque nós trocamos o pecado oculto pela confissão. Nós não somos como Moisés, em terceiro lugar, porque nós trocamos a distância de Deus pelo desejo de ter Deus perto de nós. Urabacandaramahai. Nós não queremos saber da distância, do distanciamento, da longitude. Não, não. Nós queremos ter Deus perto de nós, habitando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, estando à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, sobre nós, aleluia, embaixo de nós, a nossa retaguarda. Nós queremos estar envolvidos pelo Senhor. Nós não somos como Moisés. Nós não queremos distância, nós queremos intimidade e proximidade com o Senhor. Quantos vieram aqui buscar intimidade essa noite? Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu quero te conhecer mais, eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar de forma estreita contigo, eu quero conhecer o Senhor, eu quero vincular-me mais a ti, eu quero me tornar uma habitação comum ao Senhor. Eu não quero que quando o Senhor me visitar, o Senhor se sinta um convidado, ou um viajante, ou um transeunte, ou um peregrino. Não, essa casa é tua, Senhor, essa habitação é tua. Faz dela o que o Senhor quiser. Ilumina essa casa, muda essa casa, transforma essa casa e deixa essa casa de uma forma que te agrade, porque ela é para a tua glória, ela é para o louvor do teu nome, e ela é para cumprir os propósitos e desígnios maravilhosos do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós não somos como Moisés, em quarto lugar, porque nós trocamos obra por graça. Nós não nos estribamos em nossas obras, nós não nos fiamos em nossos afazeres. Não, senhores, se nós somos salvos única e exclusivamente por causa da graça. Eu estou aqui hoje por causa da graça. Você está vivo por causa da graça. Você está vestidinho aí, bem vestidinho, por causa da graça. Aleluia. Essa igreja aqui está sustentada por causa da graça. É pela graça que somos salvos, é pela graça que somos perdoados, é pela graça que somos reconciliados, é pela graça que somos vivificados, é pela graça que somos renovados, é pela graça, irmãos. Você não prega se não houver a graça de Deus sobre você. Você não canta se não houver a graça de Deus sobre você. Você não é responsável sozinho, aleluia, pelo seu sucesso profissional. Há uma porção, aleluia, gloriosa da graça de Deus que justifica os seus trabalhos. Porque tem muita gente que trabalha e não chega a lugar nenhum. Quem chega, chega por causa da graça, chega por causa da bondade e chega por causa da misericórdia. Fala para o seu irmão: é pela graça e por mais nada. É pela graça e por mais nada. Aleluia, glória a Deus. É isso. É pela graça. Nós ouvimos aqui belas canções. Tudo isso aqui é a graça de Deus. Aleluia, nós estamos com essa capacidade motora, essa capacidade psíquica, emocional, física. Nós estamos com as nossas sinapses mentais preservadas. Nós estamos com o nosso coração pulsando, os nossos órgãos funcionando. Tudo isso daqui é pela graça. É só pela graça e por mais nada. É sempre pela graça. É pela graça que o nosso nome está escrito no livro da vida. É pela graça, irmãos, que nós podemos fazer as coisas. Levante a sua mão, por gentileza. Eu sei que você está cansadinho, eu sei que já são 3:30 da manhã, mas levante a sua face, aleluias, e abra a sua boca e dê um brado de glória a Deus por esta graça, essa graça maravilhosa, essa graça extraordinária. É tudo pela graça e por mais nada, é pela graça. Pastor Josias, eu sei que o senhor é um grande estudioso da palavra,
E ali em Atos tem um texto ali que é maravilhoso, que fala assim, que quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os irmãos lembram em Atos 2? Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os irmãos falavam em línguas, queridos. E aqueles que estavam na plateia, aqueles que estavam na plenária, ouvindo os irmãos, entendia os irmãos falando em seus próprios idiomas. E é interessante que o texto não diz que eles falavam em outros idiomas, mas diz que os irmãos ouviam outros idiomas. Por quê? Porque o milagre não era um milagre de elocução, era um milagre de audição. Entre o que o irmão falava e o que o outro ouvia, havia a graça de Deus. A graça de Deus, aleluia, ela está entre nós aqui. Nem tudo que eu estou falando você está ouvindo, mas o que você precisa ouvir você está ouvindo, porque entre nós há a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Quantos foram alcançados pela graça? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós não somos como Moisés, em quinto e último lugar, porque nós trocamos uma vida autônoma por uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Jovem, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, você será tentado a controlar a sua vida em todas as áreas, mas não se meta a fazer isso. Se você julgar que você será capaz de controlar a sua vida em todas as suas nuances, em todos os seus pontos, você vai fracassar na vida. Mas se você for diligente, prudente, piedoso e disser sempre a Deus assim: olha, Senhor, a partir daqui eu não posso, mas eu estou nas suas mãos, fique em paz, porque o Senhor nunca falha naquilo que é a parte dele. Estava para casar, e aí, né, estava para casar, situação difícil. Na época eu ganhava R$120, uma situação difícil. E Deus mandou um presente e nós conseguimos marcar o casamento. Aí minha esposa olhou para mim e disse: bem, onde nós vamos passar a lua de mel? Falei: bom, lua de mel no sonho, amor. Sonha, você sonha, né? Não tem esse negócio. E ela disse: não, bem, vamos orar. Falei: vamos orar. E nós estávamos orando. Aí eu estou saindo um dia do trabalho, um colega meu passou e falou assim: Henrique, vai fazer o que agora à noite? Falei: vou resolver uma situação lá em casa. Estava morando ainda na casa, no caso eu não estava morando com os meus pais, estava morando sozinho, estava morando em outra cidade. E aí ele disse assim: vamos comigo? Aí eu falei: bom, vamos aonde? Ele falou: hoje vai ter um casamento, e eu sei que existe uma regra áurea que convidado não convida, mas vamos comigo? Aí eu disse: bom, tudo bem, vamos lá. Para comer de graça eu vou, né? Eu gosto de comer de graça é bênção, vamos lá. Aí nós fomos. E eu estava com o casamento marcado assim, pastor José, tipo uma semana assim. Aí de repente eu chego lá no casamento, na beira da praia, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu estava morando lá, na beira da praia, não conhecia ninguém. Eu sentei assim numa mesa, e aí eu fui vendo o casamento. E eu falei: Senhor, eu não vou ter condições de fazer um casamento bonito desse daqui, mas me dá pelo menos as condições, Senhor, de eu ter a lua de mel, Pai. Me dá condições, uma coisa simples, mas nós não temos condições agora. E aí foi naquele momento, sentou um cidadão assim do meu lado. Aí esse meu amigo veio, sentou também, a gente ficou conversando. Esse camarada era capitão do exército. Aí ele disse assim: e você, fala sobre você. E é difícil as pessoas falarem: fala sobre você. Aí eu disse: bom, eu estou para casar e é isso. Aí ele falou: e vai passar a lua de mel onde? Eu falei: não tem lugar não para passar. Aí ele falou: por que não? Não tem, porque não tem dinheiro. Aí ele falou: não tem dinheiro, é? E você está querendo descansar um pouquinho com a esposa? Eu falei: claro, né? Claro, é de bênção, né? Aí ele falou: então tá bom. Então é o seguinte, eu vou dar a lua de mel para você. Aí eu falei: não, peraí. A gente se conheceu agora, meu irmãozão. Eu nunca te vi. Aí ele falou assim: não, mas eu sinto de fazer isso por você. Aí eu falei: é? Ele falou: é. Aí ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Eu, como capitão do exército,
eu tenho alguns vouchers e eu posso ficar em alguns hotéis, inclusive em alguns resorts. E você, quando chegar lá em São Paulo, você vai um dia antes para casar, não é? Eu falei sim. Aí ele falou assim: quando você descer no aeroporto, você me procura. E aí ele me deu o endereço de São Paulo e eu vim até ele. Quando eu cheguei aqui, ele nem veio me atender, na verdade. Tinha um envelope para mim, eu peguei o envelope, era um voucher num resort. Fiquei 3 dias curtindo a minha lua de mel lá. Fala para o seu irmão aí: deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Você vai se surpreender com essa caminhada. Você vai se surpreender com essa caminhada. Eu estou falando para você: você vai se surpreender com essa caminhada. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, e você vai se surpreender de forma gloriosa.